Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso encontro psicoeducacional. Meu nome é Adriana Conca e hoje nós vamos falar sobre como escolher psicoterapeuta para tratamento, para tratar a pessoa com transtorno de personalidade borderline. Primeiramente, gostaria de agradecer aos nossos coordenadores, o Dr. Erley Sassi Júnior e doutora Fernanda Sassi, pela oportunidade e toda a comissão de ensino que se empenha para que todos esses encontros possam acontecer. O que nós vamos falar hoje? A respeito do quê, né? Quais serão nossos assuntos, né? Como aprendemos a nos relacionar? E quando falamos em borderline, como isso acontece, né? Como reconhecer um profissional preparado? Né? Características desejáveis de um psicoterapeuta. Alertas sobre a postura desse psicoterapeuta. Causas do não funcionamento do par terapêutico, né? E falar um pouquinho sobre tratamento. Eventualmente, a gente recebe na clínica, né, alguns discursos, né, algumas perguntas, né? Já passei por vários profissionais. Terei que falar tudo de novo, algumas frases muito frequentes. Já tentei terapia antes, algumas vezes eu me senti julgado ou julgada. Será que esse psicólogo ou psicóloga está me ajudando mesmo? Outras vezes parecia que ninguém me entendia. São frases muito frequentes que a gente ouve dentro da clínica, né? E talvez seja uma das perguntas mais importantes para quem vive algumas perguntas muito frequentes e importantes para quem vive esse sofrimento emocional tão intenso, né? E para seus familiares, é claro, né? Então, antes da gente falar sobre a escolha do psicoterapeuta, vamos falar um pouquinho sobre como aprender a nos relacionar, né? O bebê humano é o único que não sobrevive se não tiver alguém cuidando dele, né? Parte-se do princípio que se estamos aqui, fomos todos amados por alguém, algum olhar de amor, de afeto nós tivemos. Ninguém nasce pronto, mas nascemos com um pacote dessas emoções básico. Construímos nossa identidade nessas relações. Aprendemos a confiar, a amar, a nos proteger através dos vínculos. Os nossos primeiros modelos de relação servirá para as relações posteriores que vêm a isso. E aí, o que se trata? O que é essa identificação, né? Nesses relacionamentos. A identificação é um processo fundamental, né? Essas identificações fazem parte de um processo fundamental na construção da personalidade da pessoa, né? O processo através do qual nós incorporamos as pessoas significativas na nossa forma de ser. Não copiamos simplesmente nossos pais ou cuidadores. Nós vamos incorporando características, modos de agir, formas de sentir, né? Nós construímos uma identidade, porque nós chegamos às novas relações trazendo experiências anteriores, às vezes pautadas em faltas ou necessidades não supridas, né? É através dessas experiências que construímos nossa identidade, que a identidade que é um componente da personalidade, né? O Dr. Rodrigo Leite, em sua palestra, há 2 meses atrás, abordou, na palestra de psicodélicos, abordou sobre a soma do temperamento mais o caráter que forma a personalidade. Segundo o modelo biopsicossocial de Cloninger, o temperamento é mais biológico, mais herdado, né? Enquanto o caráter é mais ambiental, né? Nós carregamos dentro de nós as experiências relacionais que influenciam a forma como percebemos o outro. Uma criança que cresce sentindo-se acolhida, tende
a desenvolver maior confiança nas relações. Uma criança que vive experiências frequentes de crítica, rejeição ou instabilidade pode passar a esperar essas experiências também em outros relacionamentos. Então, vai experimentar relacionamentos muito mais adoecidos. A teoria das relações objetais, em que fundamentamos o nosso trabalho clínico aqui dentro do ambulatório, explica essa reatualização do passado para o presente. E o que isso tem a ver com a escolha do profissional, né? A identificação com o terapeuta, a personalidade do psicoterapeuta é um instrumento de trabalho mais importante na clínica borderline do difícil acesso. E quando falamos em borderline, né? E o que é o transtorno de personalidade borderline, né? Vamos imaginar uma situação, né? Sentir tudo de uma forma muito intensa. Sentir medo de ser abandonado. Mesmo quando ninguém foi embora. Sentir uma mensagem não respondida já significando uma rejeição, né? Sentir um vazio existencial, não saber quem é, se é, o que é dele. Vivenciar relações muito turbulentas. Agora imagine buscar ajuda e não se sentir compreendido. Ser intolerante a uma palavra mal colocada. Muitas pessoas com transtorno de personalidade borderline vivem exatamente isso. Para um melhor entendimento da compreensão desse transtorno, nós temos a palestra que foi dada em agosto de 2025 pelo Dr. Erley Sassi Júnior, né, onde ele vai falar mais especificamente sobre esse conteúdo. E fica muito mais esclarecedor, né? Se vocês puderem acessar, seria mais adequado. Porque entendam que não é falta de vontade de melhorar. Não é porque a clínica do difícil acesso, de pacientes de difícil acesso, nós não estamos falando sobre pessoas difíceis. Nós estamos falando de pessoas que tiveram experiências emocionais difíceis, cujo diagnóstico é difícil, cujo transtorno é muito difícil ter e conviver com ele. O êxito terapêutico terá mais relação com o trabalho da dupla paciente e terapeuta do que a técnica escolhida ou especializada. Neste sentido, a personalidade do terapeuta é muito importante. Costumamos dizer que é o principal instrumento de trabalho destes casos. E como reconhecer um profissional preparado para isso? O que procurar em um psicoterapeuta? Experiência importa? Idade? Mais velho, mais novo? Tempo de formação? Trajetória acadêmica? Trajetória clínica? Títulos importam? Especialização? Pós-graduação? Mestrado? Doutorado? PhD? Experiências importam? Títulos importam? Importa mais... Porém, o que importa mais é a capacidade do paciente de sentir que é compreendido e do psicoterapeuta sustentar o sofrimento intenso do que simplesmente titulações e o tempo de profissão. Quais são, então, as características desejáveis ao psicoterapeuta? Segurança, empatia, linguagem clara e acessível, escuta ativa, interesse genuíno, tolerância aos estados emocionais, intensos e opostos, ternura, confiabilidade, trabalho em equipe, disponibilidade afetiva e de tempo, limites claros e compartilhados, neutralidade técnica
e imparcialidade. E o trabalho em equipe, né? O importante do trabalho em equipe, nesses casos, são os papéis bem definidos. Um psicoterapeuta ser um psicoterapeuta, o terapeuta de família, o médico, cada um no seu papel terapêutico. Sob o modelo do Cloninger, que é o qual nós utilizamos aqui no ambulatório, né? O que nós podemos falar sobre o temperamento do terapeuta? O terapeuta precisa ter baixa esquiva ao dano, baixa busca pela novidade e baixa dependência à gratificação. Quanto ao caráter do terapeuta, é esperado um autodirecionamento, uma alta cooperatividade e uma alta autotranscendência. E aí a gente fica pensando em alguns alertas, eu fiquei pensando em trazer algumas frases, alguns modelos para que vocês possam entender, né? Como que isso aparece dentro do setting, né? Alguns alertas que a gente precisa ter, né? O paciente traz, achei que você estava bravo comigo, né? O que é inadequado, né? Que o terapeuta pode acabar falando. Você está exagerando. Faz parte do seu transtorno. Não sou sua mãe para estar bravo com você. Ou até mesmo um silêncio cortante, não se falando nada sobre o assunto. Qual que é o efeito que isso dá? Isso é um efeito de vergonha, de retraimento, de desconfiança, de desamparo. O que então seria adequado para esse terapeuta, esse psicoterapeuta, falar, né? Quando o paciente traz, achei que você estava bravo comigo, né? Aí o terapeuta pode acessar a essa questão dizendo: vamos tentar entender juntos o que fez você sentir isso, né? Que bom que você pôde verbalizar isso para mim, lembrando que a honestidade é muito importante no nosso trabalho aqui, né? Qual que é o efeito que isso tem, né? O efeito é de uma escuta ativa, de um acolhimento, de uma validação emocional, de uma possibilidade de reflexão. Esses são os nossos objetivos dentro do processo terapêutico. Numa boa relação terapêutica, você tem que sentir que o terapeuta se interessa, procura interagir com o seu tratamento, conversar com o seu médico, com a equipe, é escutado, é respeitado, pode falar sobre dificuldades, não precisa concordar com tudo. Quando vale a pena repensar sobre isso, né? Quando você sabe mais da vida do profissional do que ele da sua. Quando você percebe uma conduta antiética. Quando os acordos não estão bem estabelecidos. Né? Um contrato terapêutico bem estabelecido. Quando há a sensação de julgamento constante. Um paciente pode procurar tratamento após várias experiências frustradas. E aí a gente pode pensar sobre as causas do não funcionamento desse par terapêutico. Quando que isso acontece, né? Lá no livro do PES, a gente tem algumas justificativas trazidas pelos pacientes, né? Como descrédito, medo de que não seja respeitado o sigilo, saída e entrada de pacientes em grupos abertos, não sabe o que falar, dificuldade em se comunicar com outras pessoas, não gosta de terapia, teve experiências ruins em terapia no passado, acredita que o nível dos pacientes não corresponde ao nível dele, não foi autorizado pelos pais a falar algo, a participar, sente-se tímido ao falar. Algumas motivações inconscientes para isso acontecer, né? Traição em relação aos pais, só eles podem cuidar dele corretamente. Dependência emocional parental, estreitamento
da autonomia, pequenas diferenciações parental, pequena diferenciação parental, manutenção do papel e identidade de doente. E o tratamento, né? Existe tratamento? Claro, existe tratamento. E há tratamentos eficazes e pessoas que apresentam melhora bastante significativa. Algumas abordagens existem, né, nas clínicas, né? Diferentes caminhos podem ajudar, sim. Nós temos a psicoterapia psicodinâmica, psicoterapia focada na transferência, né? Terapia comportamental dialética, terapia do esquema, terapia de mentalização. A que nós utilizamos aqui dentro do nosso ambulatório é essa primeira, né? Psicoterapia psicodinâmica focada na transferência. E o que acontece nesse tratamento, né? A relação terapêutica torna-se um espaço onde experiências antigas podem ser compreendidas e novas experiências podem ser construídas. No ambulatório integrado, são oferecidas intervenções, como eu já mencionei. Quando falamos em tratamento, não estamos falando apenas em uma conversa semanal. Muitas vezes, o cuidado envolve diferentes estratégias, né? Como, por exemplo, o PES, né? Que é o Programa Pensamento, Emoção e Sentimento, que ajuda os pacientes a reconhecer e compreender melhor suas experiências emocionais e relacionais. Esse projeto, esse programa, foi desenvolvido para ajudar os pacientes a compreenderem essas pessoas, né? A compreenderem melhor a ligação entre aquilo que pensam com aquilo que sentem e a forma como reagem diante das situações. É um espaço de aprendizado emocional, onde os participantes desenvolvem recursos para compreender suas experiências internas e seus relacionamentos. Se aprendemos sobre nós mesmos nas relações, também podemos desenvolver novas formas de compreender nossos sentimentos e nossos vínculos. É um programa educativo, como o PES, que ajuda justamente nesses processos. Alguns preconceitos são vividos por nós e por toda a sociedade. E a família, ela pode ajudar? Pode. Nós tivemos a palestra da psicóloga Nadine Gabos sobre mitos e preconceitos. No mês de setembro, nós teremos um desdobramento dessa palestra, onde nós falaremos sobre essa questão dos mitos e preconceitos que existem dentro desses pacientes, do quadro desses pacientes. Então, a família pode ajudar, sim. A família não é culpada pelo transtorno. Ela pode ser muito importante. Ela pode ser a parceira para esse tratamento. Em dezembro de 2025, a psicóloga Cíntia Miranda pôde deixar para nós muito mais claro que esses propósitos de como lidar com esses pacientes, com os limites, sem agravar os sintomas desses entes queridos. Se aprendermos sobre nós mesmos através das relações, faz sentido que algumas das mudanças mais importantes também aconteçam dentro dessas relações. Pessoas com transtorno de personalidade borderline frequentemente chegam à terapia esperando ser rejeitados, mal compreendidas ou abandonadas. Por isso, escolher um terapeuta não é apenas escolher uma técnica, é escolher alguém capaz de sustentar uma relação suficientemente segura para que as novas experiências emocionais possam acontecer. Se aprendermos sobre nós mesmos através das relações, faz sentido que alguma das mudanças mais importantes também aconteçam dentro de uma relação. Hoje conversamos como escolher um terapeuta para iniciar igualmente esse trajeto, esse tratamento. Né? Na próxima palestra, com a colega e psicóloga Leila, no mês de agosto, aprofundaremos mais uma pergunta muito importante.
como manter a esperança ao longo do tratamento. Obrigada.